Bom dia a todos, estamos iniciando neste momento o nosso webinar a respeito de produtos de detecção e alarme de incêndio para aplicações em data centers. O meu nome é Henrique Mitomo Miyamoto, eu estarei sendo o responsável técnico aqui pela apresentação e a duração será de aproximadamente 1 hora, né? A previsão de apresentação de 1 hora. A apresentação em si, mais ou menos aí em torno de uns 50 minutos. E os 10 últimos minutos ali no final de nossa apresentação, nós vamos estar reservando aí para poder estar esclarecendo dúvidas e respondendo as perguntas. Eu gostaria de na apresentação nós vamos estar ali esclarecendo as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação. O produto que nós vamos estar apresentando aqui no nosso webinar de hoje é um produto do fabricante Securiton. Securiton é uma empresa com sede na Suíça e com fábrica na Alemanha, na Áustria, né, alguns outros países ali na região. E a sede mesmo da Securiton fica na Suíça, tá? A nossa parceria com a Suíça, com a Securiton, perdão, né? Uma parceria com a Securiton iniciou-se em 1998 e lá se vão aí 22 anos de parceria com a empresa Securiton. A Securiton é uma empresa que produz equipamentos na área de detecção e alarme de incêndio, e ela produz todo tipo de equipamento, né? Então ela produz desde centrais de detecção e alarme de incêndio até detectores de fumaça, detectores térmicos, detectores termovelocimétricos, acionadores manuais, sinalizadores visuais e sonoros. Enfim, a Securiton ela produz toda a linha de equipamentos de detecção e alarme de incêndio. Tá? Em específico para data center, nós estaremos apresentando hoje, né, a linha de detector de fumaça por aspiração. Os equipamentos de detecção de fumaça por aspiração da Securiton, agora no ano de 2020, está completando 50 anos. Desde o lançamento do primeiro modelo do detector de fumaça por aspiração. Para celebrar esse evento, né, dos 50 anos desde o desenvolvimento do primeiro modelo do ASD, a Securiton criou digamos assim, um evento, né, chamado de ASD Around the World. Esse evento solicitou que os integradores da Securiton ao redor do mundo todo, né, postassem aí fotos, né, segurando o equipamento, o ASD, tá, nos diversos locais aí em volta do mundo. Vamos aqui fazer uma breve introdução, né, dos modelos de detectores de fumaça por aspiração, né. Será uma apresentação assim, digamos, mais global, né, mais genérica de todos os modelos, né, partindo desde o modelo ASD 531, 532, 533 e 535. Né. Cada ASD desse, o que difere um modelo de outro é a capacidade de proteção, né, de cobertura da área. Aqui no conteúdo nós vamos estar verificando o princípio de operação do detector de fumaça por aspiração da Securiton, um guia de aplicações, né, e as vantagens. O princípio de operação de um detector de fumaça por aspiração, né, consiste aí de uma tubulação de PVC ou outros materiais, pode ser aço inox, pode ser CPVC, né? E nessa tubulação existem a implantação de vários furos, e esses furos eles captam, né, amostras do ar
né, ao redor do orifício, e essa amostra do ar é levado até um sensor, né? Então esse sensor ele capta ali digamos assim, a concentração de fumaça nesse ar, e em captando essa concentração de fumaça, ele pode, digamos assim, no sensor detectar o quanto de fumaça está sendo trazida pela amostra do ar coletada na região ali do orifício que foi detectado a fumaça. Aqui o guias de aplicação, né? Então detecção precoce. Então o sistema de detecção de fumaça por aspiração da Securiton, ele pode ter até 5 níveis de alarme, seria o pré-sinal 1, né? O pré-sinal 2, o pré-sinal 3, o alarme e o alarme 2. Tá? Então o alarme 2, no caso do alarme 2, seria o detector de fumaça, né? O detector de fumaça por aspiração com 2 detectores. Tá? Tem alguns modelos da Securiton que ela possui somente um detector, mas existem um modelo também que existem 2 detectores. Então o alarme 2 seria, o alarme seria do detector 1 e o alarme 2 seria do detector 2. Temperatura de operação, né? A maioria dos detectores não funciona em temperaturas baixas, né? E também tem alguns desafios de condensação de gelo, condições severas de temperatura baixa, né? Conexão em rede é fundamental para que não seja necessário que o técnico adentre ao local para fazer a configuração e tudo mais. Então isso daqui é alguns desafios aí para locais com temperaturas baixas. A estratificação também é um outro desafio, né? Então ali podemos observar ali na parte do telhado ali que o sol está incidindo sobre o telhado, tá? Esse sol incidindo sobre o telhado, ele cria um tipo de um colchão de ar quente na parte superior aqui digamos do ambiente, e o que acontece é que a fumaça ela não consegue chegar até o ponto mais elevado devido à energia criada pelo incêndio. Quanto maior o incêndio, tá? Essa energia vai subindo e esse nível aqui de estratificação ele vai subindo, né? De acordo com a quantidade de energia que o fogo tá, digamos assim, desprendendo no ambiente. Então digamos assim que quando o fogo se inicia, né, a tendência da fumaça, ao encontrar essa área aqui do colchão, né, de um ar mais quente, a tendência da fumaça ela se espalhar, tá? Então podemos observar aqui na figura, né, que o sistema de detecção por aspiração ele possui pontos de amostragem também, tá, percorrendo na vertical. Então sendo assim, ele também estaria protegendo o ambiente, tá? Pelo fato de estar instalado aqui uma tubulação na vertical, né, acompanhando a altura do pé direito do prédio. Então aqui pontos de amostragem no teto, pontos de amostragem na vertical, né? Tubulação de amostragem percorre na vertical para detectar fumaça em qualquer nível. Também temos o problema de detectar detecção de fumaça devido à diluição, tá? Em ambientes com climatização controlada, né, como um data center, existe uma rápida circulação de ar e também uma adição de ar fresco no ambiente. Sendo assim, a fumaça ela é digamos assim, bastante diluída, né? Então seria, digamos assim, bastante difícil para um detector pontual ou um detector de feixe detectar fumaça nesse tipo de ambiente, devido à diluição, devido à grande diluição da fumaça nesse tipo de ambiente pela circulação do ar. Também, se falando em depósitos e armazéns, tá, tem o problema também da obstrução. Então, sensores de feixe, por exemplo, nesse tipo de ambiente, não seriam adequados, devido à grande circulação de empilhadeiras, colocação de mercadorias, né, na parte mais alta, digamos assim, dos racks de armazenamento. Sendo assim, poderia estar obstruindo o feixe, né, e causando ali falhas no sistema de detecção.
Outra facilidade do sistema de detecção de fumaça por aspiração é simplificar a manutenção. Então a tecnologia de aspiração para locais assim, digamos, bastante congestionados, né, como a gente pode observar aqui na foto, a manutenção ela é bem mais simplificada do que se fosse colocado um sistema de detector de fumaça pontual. Outra vantagem também da tecnologia de aspiração é a necessidade de eliminar a necessidade de acessar áreas restritas, né? Como chafes de elevadores, áreas de alta tensão e celas de prisões. Basicamente, como é um tubo de PVC, tá? Então não teria problemas em estar numa área de alta tensão, não teria também o problema dessa tubulação percorrer um shaft de elevador, né? E também em celas de prisão, né, não teria um equipamento aparente ali onde a pessoa poderia estar quebrando ou danificando o equipamento. Outra área que a gente, digamos assim, é propícia para utilizar esse tipo de equipamento são as áreas assim com bastante poluição, né? Então plantas de reciclado, moinhos, armazéns de grãos, tá? Muitas vezes o pessoal que está elaborando, digamos assim, o projeto leva em conta muito a parte da partículas de poeira no ambiente, tá? Mas com a aplicação correta dos filtros e equipamentos, né, para poder fazer a limpeza dos orifícios, né, além dos filtros para poder filtrar digamos assim, essas partículas sólidas que poderiam estar atingindo o equipamento e danificando o equipamento, né? Então, com a utilização desses filtros e também num sistema eficiente de limpeza dos orifícios, digamos assim, é possível estar implantando equipamentos de detecção de fumaça por aspiração nesses ambientes, mesmo eles sendo bastante poluídos. Outra aplicação, né, envolvendo a parte de estética, né? Então essa parte de estética, digamos que uma sala de algum museu ou algum prédio histórico, né, temos um detalhe, digamos assim, no teto, na laje do prédio, temos um detalhe, e se colocarmos ali um detector de fumaça pontual, né, ele estaria, digamos assim, de certa forma, além de tá fora, digamos assim, do padrão do design da decoração, né? Ele ainda estaria, digamos assim, de certa forma, destacando ali o sistema de detecção alarme de incêndio. Quando a gente coloca um detector de fumaça por aspiração, basicamente o que vai ser visto é um orifício, né? Esse orifício varia ali de 3 mm a 7 mm, então seria apenas um pequeno orifício que estaria ali no local, né, que estaria ali fazendo a amostragem do ar. Sendo assim, não teria problema nenhum com a parte da arquitetura, design do ambiente e tudo mais, né? Ele preservaria todo esse visual, digamos assim, né, do ambiente histórico. Aqui os vários modelos de ASD, né, iniciando o ASD 531, ASD 532, 533 e a linha 535, que existem ali 3 modelos, né, que é o ASD 5351/3, o ASD 5352/4 e o ASD 5353/4. Podemos observar aqui que o ASD 531, a máxima área de cobertura dele é de 720 metros quadrados, o ASD 532 é 1.280 metros quadrados, o ASD 533 é de 1.920 metros quadrados, né? O ASD 5351/3 de 2.880 metros quadrados, e o ASD 5352/4 de 5.760 e o ASD 5353/4 HD de 5.760. Mais à frente nós vamos dar uma explicação a respeito desse termo aqui, HD, né? O que significaria esse ASD 5353/4 HD. Então toda a gama de produto, né, aqui a gente pode observar a sensibilidade de
cada detector de fumaça por aspiração, tá? Ele atende ali a norma classe A da EN54. Essa classe A é o aviso muito precoce do sinal de alarme, tá? E a gente pode chamar ela de sensibilidade ultra high, tá? Então a sensibilidade bastante alta. Outra qualidade, digamos assim, do equipamento de detecção de fumaça por aspiração da Securiton eles são extremamente silenciosos, né? Então o SD531 e o 532, o som tá aqui a classe de proteção. Então a classe de proteção standard, digamos assim, do padrão do equipamento ASD é o IP54. E aquele termo HD, né, que apareceu ali na apresentação anterior, ele é o nosso Heavy Duty, então assim, água, né? Tá? Então IP54 é mais um standard ali para, digamos assim, para você ter sprays de água no equipamento, enquanto que o Heavy Duty ele suporta, digamos assim, uma condição mais severa ali de jatos mais fortes de água sobre o equipamento. Aqui é um pouco a descrição do sensor, né? O sensor ele possui ali uma característica, né? O LED ele é robusto e durável, ele tem uma vida muito longa, né? Robusto, né? Tecnologia durável. Alta sensibilidade, né? 0,002% de obscuridade por metro, zero alarme incômodos, né? Elevada imunidade a poeiras. Então ela faz ali nós podemos no canto aqui verificar aqui que o equipamento ele faz uma discriminação da poeira, né, na sua câmara de detecção. É uma câmara de detecção grande, né? E ele consegue fazer a discriminação da poeira. Sendo assim, ele consegue eliminar, né, o incômodo de falhas ou de alarmes devido a poeiras, né, conforme a gente havia falado lá no início da apresentação, lá a respeito de implantação de equipamentos de detecção de aspiração em ambientes, digamos assim, com bastante contaminação no ambiente, né, como poeiras, né, em ambientes de reciclados, ambiente de moinhos e tudo mais, né, de grãos, né, armazenamento de grãos. Então essa já é uma característica. Então além dos filtros, né, além de vários filtros sendo utilizado, além do sistema de limpeza automática dos orifícios, né, ser implantado, ainda o próprio detector ele possui imunidade para poder fazer essa discriminação da poeira. Aqui colocando a vantagem do equipamento 535, né, operação em baixa temperatura. Tá? Esse equipamento ele pode operar na faixa de menos 30 graus a mais 60 graus. Sendo assim, ele pode ser montado dentro da câmara fria. Então é um equipamento que ele pode estar dentro da câmara fria, não precisa ser montado na parte externa. Aqui falando um pouco do ponto de amostragem do equipamento ASD535 instalado dentro de câmara fria. Tá? Se caso o orifício onde faz a amostragem do ar chegar ao ponto de ficar congelado, tá? Existe um equipamento ali, existe um dispositivo que ele faz o aquecimento do orifício para que ele possa desobstruir o orifício que tiver, né, com algum problema de congelamento. Tá? Esse dispositivo de aquecimento ele só é acionado quando o ASD ele detecta que o fluxo de ar caiu. Então quando ele verifica que o fluxo de ar caiu, ele subentende que o orifício ele está obstruído, tá? E ele ativa o sistema de aquecimento do orifício. Tá? E esse dispositivo de aquecimento de orifício ele é energizado pelo próprio ASD. Então não é necessário colocar uma fonte adicional ali somente para esse dispositivo de aquecimento. Mecanismo de aspiração, né, de alta potência. Então para poder utilizar em ambientes assim, digamos ambientes grandes, né? Cobertura da área de 2 vezes 2.880 metros quadrados,
sistema de tubos maiores, o comprimento total da tubulação pode chegar até a 300 metros, o MTBF do mecanismo de aspiração é maior que 10 anos, e ele também é resistente a produtos químicos, como amônia, cloreto e ácido. Então esses produtos químicos ele não danificaria ali o mecanismo de aspiração. Também ele tem ele atende a um requisito, né? Um requisito do sistema ferroviário ali de Sydney, né? Resistência a choque, né? Então ele tem uma resistência de até 5G. 2 sensores para o dobro de desempenho, então isso é uma vantagem do ASD modelo 535. Então não são todos os modelos de equipamento de aspiração por detecção de fumaça por aspiração que possui dois detectores, né, 2 sensores. Então pontos de amostragem vezes 2, a tubulação também vezes 2, porque cada sensor ele tem a sua própria tubulação. O dobro de potência em detecção. Então ele tem um custo menor do que 2 equipamentos individuais, né? Um equipamento com 2 sensores, digamos assim, ele tem um custo melhor do que 2 equipamentos com um sensor cada. Um menor esforço de instalação, né? Tanto da tubulação quanto da parte de cabeamento, e menor consumo de energia. Também podemos observar nesse equipamento ASD 535 a dupla confirmação, né? Então, dependência de 2 detectores para dupla confirmação e controle de extinção, 2 sensores em um gabinete, instalação simplificada. Então aqui no caso nós temos 2 detectores ou 2 sensores, cada um confirmando. Então sendo assim, é possível, tá? A gente está, digamos assim, ativando um sistema de extinção com o equipamento com 2 sensores, que é o modelo ASD 535. Aqui vamos, digamos assim, detalhar melhor, né, os pré-sinais. Tá? Isso daqui vai depender muito digamos assim, do procedimento interno da empresa, né, que vai estar com o sistema implantado. Quais vão ser, digamos assim, os passo a passo. Mas esse passo a passo aqui é uma passo a passo que, de certa forma, nós estamos orientando, né, para que isso possa ser feito assim, mas cada empresa que tiver o sistema de alarme de incêndio pode proceder de uma forma diferente. Então quando der o pré-sinal 1, né, notificar o pessoal no ambiente, dizendo, olha, o sistema de alarme já está em pré-sinal 1, o pessoal poder verificar e controlar. Tá? No caso do sistema de detecção de fumaça por aspiração chegar no pré-sinal 2, tá? Então desligamento manual do sistema de ar-condicionado se necessário, e contatar a equipe de emergência, né, dizendo que o sistema já está em pré-sinal 2. Se o sistema de detecção de fumaça chegar no pré-sinal 3, então desligamento automático do ar-condicionado, sinalizar no sistema BMS e providenciar a evacuação do local. Se chegar no nível 4, que é o nível de alarme, então é um alarme de incêndio, né? Então aí pode se chamar o bombeiro, né, para fazer ali, digamos, o combate ali do incêndio. E se chegar no alarme 2, que seria a confirmação do segundo detector dentro do segundo sensor dentro do detector de fumaça, pode-se iniciar o processo de extinção. Só observar que não são todos os modelos da Securiton que possuem 2 sensores internamente. Então o alarme 2 ele só é possível, né, no caso de 2 sensores distintos dentro do detector de fumaça por aspiração. Então, como havia falado ali anteriormente na apresentação anterior, né, o equipamento ele lê a quantidade de poluição e ajusta a sensibilidade a nível ideal, melhor sensibilidade possível com baixo risco de alarme falso. Então ele constantemente ele fica avaliando digamos assim, o ar amostrado que está chegando no equipamento para poder distinguir o que é fumaça realmente e o que é poeira, né? Então com isso daí ele consegue ali, né, o sistema ele tem um sistema de auto-learning, né? Então, ele vai aprendendo ali com o decorrer do funcionamento dele, e com isso ele consegue se ajustar ao nível ideal de detecção, tá? Justamente para eliminar ali os alarmes falsos.
Existe um software que é o ASD Config, tá? Então o software ASD Config, com ele a gente pode fazer o setup ali dos parâmetros de todo o equipamento. Também existe um outro software que a gente vai estar mostrando a seguir ali, que é o Pipeflow. O Pipeflow é um software de projeto, é um software de projeto 3D de toda a tubulação do tubo sensor de aspiração, tá? Então, além de você poder fazer o projeto no Pipeflow e depois, através da SD Config, passar os parâmetros de projeto para o equipamento, nós podemos também fazer o update do firmware. A gente pode fazer o download do SD Card. O SD Card é utilizado para gravar os eventos no equipamento para um estudo posterior, né? E também podemos fazer ali um charting da fumaça e do fluxo de ar, né? Então podemos fazer um gráfico ali, né, da parte de fumaça e também na parte de fluxo de ar. E aqui analisar a parte de eventos, né, que ocorreram no equipamento. Esse software ASD Config é necessário uma licença e um dongle físico, né, para poder utilizar o software. Também temos o equipamento ASD532, tá? Então, por enquanto é o modelo ASD532 que possui essa característica. Os demais elementos, os equipamentos estão sendo implementados para ter essa facilidade, para poder fazer a comunicação via TCP/IP, tá? Nos equipamentos 532, 533 e 535, tá, o equipamento ele permite que seja instalado um módulo opcional, um módulo XLM35, tá? Com esse módulo XLM35 instalado no equipamento detector de fumaça por aspiração, é possível utilizar o ASD Config através da central de alarme de incêndio, e toda a comunicação é feita através do laço de detecção. Então, o equipamento estando instalado no laço de detecção, tá, é possível conectar o software ASD Config na central, e a partir da central fazer toda a parte de configuração, verificação e tudo mais, utilizando o laço de detecção. Então, com essa facilidade, permite que não seja necessário que o técnico vá até o local. Então, se o local de instalação for um ambiente agressivo, como uma câmara fria a menos 30 graus centígrados, não é necessário que o técnico adentre a esse ambiente hostil, tá, para poder fazer a configuração, ou verificar os parâmetros, ou fazer a reconfiguração do equipamento. Basta ele plugar, né, o notebook na central, e através do laço de detecção ele pode fazer toda a configuração, todas as verificações, sem ter que adentrar nesse local, digamos assim, hostil. A Securiton também possui um Remote Control Unit, tá? É um display, onde ele apresenta ali as várias características do equipamento, e esse display é conectado via tecnologia RS485. Tá? Então ele pode chegar ali, você pode ser uma rede de até 1 km e até 100 unidades conectadas no display remoto, né, do ASD. Então aqui podemos observar algumas características desse display remoto. Ele mostra aqui um menu com a lista de equipamentos, então visão geral do status de todos os ASDs da rede, o ID de cada unidade, pode ser nomeado individualmente. Então ali, em vez de ASD1, a gente pode estar colocando ali, por exemplo, escritórios. Em vez de ASD2, a gente pode estar colocando ali almoxarifado e assim por diante, né? A gente pode estar colocando sala de servidores 1, REC 4 e assim por diante. Também existe um dashboard, né, detalha o nível de fumaça e fluxo de ar, e oferece a função de redefinição e isolamento por canal / sensor. Então ele tem um dashboard ali que a gente pode estar observando ali digamos assim, uma parte visual do equipamento. A tendência de fumaça e do fluxo de ar, né, aquele gráfico que a gente consegue observar no ASD Config, também é possível observar aqui no
display remoto, né, no Remote Unit. E também existe uma tabela de eventos, né, os 50 eventos mais recentes de cada SD, né, são armazenados em buffer, tá? Então são alertas, alarmes, falhas, intervenções, testes, então tudo armazenado aqui na memória de eventos, e 50 eventos mais recentes de cada um dos ASDs. Chegamos aqui na tela do software de projeto, né, o Pipeflow. Então o Pipeflow é o software de projeto em 3D da tubulação. Então esse software ele permite que a gente faça todo o design da tubulação em 3D, além de ele fazer também a confirmação. Então a gente faz o projeto, a gente inclui todos os orifícios, os pontos de amostragem no software, e o software ele calcula e verifica se ele está de acordo com a norma tanto EN54 como a NFPA. Então ele faz essa, digamos assim, essa confirmação, né, dizendo que o teu projeto ele está de acordo com a NFPA, seu projeto está de acordo com a N54, e além disso ele ainda gera um relatório em PDF que ele pode ser entregue ao cliente, dizendo que, né, confirmando que o teu projeto está de acordo com as normas internacionais ali, e que ele atende às normas internacionais em termos de projeto. Ele tem fácil integração, né, um equipamento, o modelo 531 e 532 é um equipamento pequeno e de fácil integração com os demais sistemas. O SD 531 e 532 ele possui uma porta de SD card onboard, tá? Todos os equipamentos da Security ele possui a possibilidade de conexão de cartão SD, sendo que no modelo 531 e 532 é uma característica que já está pronta ali no dispositivo, e nos outros equipamentos, nos outros modelos, teria que ser adquirida uma placa adicional. Essa é a grande vantagem do equipamento 531, que é o menorzinho da família, tá? Esse dispositivo ele não necessita de software, ele não necessita de nada de configuração, e para configuração nele são 3 passos, né, exigidos, né? Então passo 1, passo 2 e passo 3, e com esses 3 passos a gente consegue configurar o equipamento sem a utilização de software. Na própria tampa do equipamento ele já vem adesivado, né, ele já vem com um adesivo, tá, que orienta como fazer a configuração do equipamento, tá? Então, como o próprio título do slide diz, né, não necessita de treinamento. É um equipamento bastante fácil de configurar, e as orientações para configuração já vem na própria tampa do equipamento. Caso seja necessário, digamos assim, acessar algum local, alguma coisa assim, para poder visualizar melhor o manual, existe um QR Code no canto ali do adesivo, né, que pode ser acessado aí através de um tablet ou notebook, né, o manual do equipamento. Tá? Então é um equipamento, né, fácil de configurar, tá? Ele tem um web manual, né, manual através do QR Code, e o guia já vem na tampa, né, para poder configurar o equipamento. É um equipamento que não necessita de software aí para estar configurando ele. E aqui estão mais ou menos descrevendo os 3 passos que deve ser seguido, né? O passo é selecionar aqui a classe, selecionar o switch aqui, né? Através dessa configuração aqui a gente consegue tá configurando o equipamento, e esse equipamento é configurado de acordo também com o projeto Pipeflow. A gente, né, coleta lá os dados que o Pipeflow apresentou, e em cima desses dados que o Pipeflow coletou, a gente configura o equipamento para fazer a detecção. Aqui mostrando alguns acessórios que pode ser utilizado no equipamento. Então o sistema de limpeza automática da furação, o sensor, aqui um filtro de retenção de água, né, o filtro de poeiras, um filtro magnético. Então vários tipos de filtro, né, que a Securiton possui para poder implantar o equipamento em diversos tipos de ambiente. Aqui a classe sensibilidade classe A, né, saída de relé. Esse daqui é um módulo que a gente coloca junto à tubulação para identificar em qual dos racks que está ocorrendo o evento de incêndio. Então seria o modelo REC 511, né, que seria uma caixa instalada, digamos assim, na intermediária à tubulação, para poder detectar em qual dos racks que se encontra ali a fumaça, né? Então, para poder identificar qual dos racks que está gerando o alarme.
Vamos falar agora, né, especificamente de data center. A gente deu uma visão global sobre o sistema de detecção alarme de incêndio, né, por detecção de fumaça por aspiração. E agora nós vamos falar especificamente de data center, né, as várias características que a gente viu ali atrás. Nós vamos estar aqui passando rapidamente aqui, porque também ele é inerente, digamos assim, aos data centers. Então aqui o conteúdo vai ser a guia de aplicação, detecção precoce, a diluição, o congestionamento, fácil manutenção, estratificação, risco, causa e danos, desafios, cenários de aplicação, regulamentação e código e benefícios. Então aqui podemos observar, né, aquele mesmo, digamos, diagrama que a gente utilizou ali na visão geral do equipamento também pode ser utilizado aqui para sistema de detecção em data center. Tá, então o nível de alerta 1, né, o nível de alerta 2, a ação, né, o fogo e o fogo 2. Então é aquele mesmo procedimento, né? Então quando o alerta 1 a gente notifica, né, que o pessoal que está tendo algum evento, verifica, controla. O alerta 2 a gente já pode, né, se necessário, derrubar o ar-condicionado manualmente. O 3, o Action, já derruba o ar-condicionado automaticamente, já sinaliza no BMS. No Fire 1, né, a gente já contata o bombeiro, já para fazer o combate. E no Fire 2, já começar a iniciar o processo de supressão do incêndio. A circulação rápida do ar, a gente já comentou isso daqui na apresentação na frente ali, que a rápida circulação do ar e a adição de ar fresco dilui a fumaça a nível muito baixo no ambiente. Então detectores pontuais e detectores de feixe ele não teria eficiência nesse tipo de ambiente, né? Porque o detector de fumaça por aspiração ele é bem mais sensível do que o detector pontual, sem contar o fato dele estar sempre ativamente fazendo a amostragem do ar no ambiente. Espaços congestionados, então em espaços com bastante eletrocalhas, leito de cabos, muita concentração de cabos. Então se é aplicado um detector de fumaça pontual, tá, para poder dar manutenção nesse ponto que estaria ali acima ali do cabeamento, seria bastante difícil, né? E no caso do detector de fumaça por aspiração, seria uma tubulação de PVC que estaria percorrendo ali na parte de cima do cabeamento. Uma grande, digamos assim, vantagem também é a parte de manutenção, né? O número reduzido de pontos para teste. O equipamento ASD, detector de fumaça por aspiração, ele necessita que somente o último, né, orifício seja testado para confirmar que o equipamento está em bom funcionamento. Então aqui nós podemos ver aqui um estudo comparativo, né? Então podemos observar aqui que o detector pontual com 510 detectores, levando-se em conta mais ou menos aí 15 minutos por detector, então teria um tempo ali de 127,5 horas, então teria um custo elevado, né, para fazer digamos assim, o teste ou o comissionamento num sistema com 510 detectores pontuais. Quanto aos detectores de fumaça por aspiração, né, se tiver 510 pontos de amostragem, somente 30 tubos sensores, então 15 minutos por tubo sensor, né, daria um teste de mais ou menos 7,5 horas. Então teria um baixo custo aí de manutenção, né, e também de comissionamento. Em salas de TIs grandes, né, de tamanhos grandes, também teríamos o problema de estratificação. Tá? Então, se a gente está num data center, num prédio, digamos assim, com tamanho razoável aí, também teríamos o problema da estratificação, né, e podemos resolver esse problema da estratificação com a furação na parte mais elevada e também com a furação na vertical. Aqui uma observação a respeito de risco, causas e danos, né, que 93% das empresas que sofrem perda significativa de dados estão fora do negócio dentro de 5 anos. Esse é um estudo da US Bureau of Labor. 43% das empresas americanas nunca reabrem após um desastre, 29 a mais fecham dentro de 2 anos, uma coisa da Universidade de Wisconsin, e 2 em cada 5 empresas que sofrem uma catástrofe ou interrupção prolongada do sistema nunca retornam à operação, dentre as que fazem. 1/3 sai do mercado em 2 anos, da Gartner Group. Então isso é digamos assim, um estudo, né, de cada
digamos assim, cada entidade que fez a respeito de um data center que foi, digamos, eliminado por problema de incêndio. Então, proteger ativos de missão crítica não é apenas para projeto de edifício e equipamento, né, proteger o negócio. Né? Então, pelos estudos anteriores, a gente pode observar que não é uma questão de prédio ou de equipamentos que foram danificados, né? É uma questão de sobrevivência do próprio negócio. Né? A principal causa de incêndio envolve equipamentos de distribuição elétrica, então são equipamentos elétricos sobrecarregados, grandes problemas de aquecimento de cabos, de conectores. Então a principal causa de incêndio é a parte de distribuição elétrica dos ambientes. E também existem os danos primários dos equipamentos eletrônicos causados pela fumaça, porque a própria fumaça, a própria queima de alguns tipos de materiais, eles geram gases corrosivos. Então esses gases corrosivos, ele pode acabar danificando os equipamentos eletrônicos. Então, padrão de fluxo de ar. Então, mesmo a gente tendo ali um padrão de fluxo de ar bastante, digamos assim, de certa forma confusa, né? Mesmo assim, existe uma grande diluição do ar, mas o equipamento consegue ainda estar fazendo a detecção nesse tipo de ambiente. Está aqui mostrando aqui a parte de circulação dinâmica, né, do sistema de ar. Então, injetando ar frio no corredor quente, retirando o ar quente, fazendo toda a circulação. Aqui falando sobre espaço congestionado, então podemos observar aí que o ambiente é bastante congestionado e nesse tipo de ambiente é bastante difícil ali o acesso ao detector pontual para poder fazer a manutenção. Então aqui observamos aqui a dificuldade de manutenção em espaços congestionados. Espaços cobertos também, né, como abaixo do piso falso ali, a parte de dificuldade de acesso, tá, e a parte de dificuldade de manutenção e também na parte de performance. Grandes espaços abertos, aí tem o problema da estratificação e também tem o problema da manutenção. Então, se fosse, ao invés de colocar o detector de fumaça por aspiração, tivesse sido colocado um detector pontual, a dificuldade de manutenção para acessar o detector pontual devido ao elevado pé direito, né, teria que estar utilizando ali uma plataforma, um lift, algum equipamento alguma ferramenta, digamos, elevatória para poder acessar o ponto, sendo que no detector de fumaça por aspiração é uma tubulação de PVC ali com digamos assim, com os furos que não necessita de acessar, digamos, o furo para poder prestar a manutenção. Aqui mostramos um pouco também da parte de corredor frio, a parte de corredor quente, a parte de ambiente de um data center. Então, monitoramento da área acima do teto falso e abaixo do teto falso. Então, aqui podemos observar aqui o número 1, né? Então, tanto acima do forro falso e também abaixo do forro falso. O monitoramento do retorno do ar, né? Tanto aqui na observação aqui falando do corredor frio e do corredor quente, monitoramento do suprimento do ar, então aqui na região 3, então toda a área aqui de suprimento do ar ele é monitorado, e também o monitoramento dos racks, né? Dentro dos racks, tudo mais, a gente pode observar lá na apresentação anterior que a gente pode estar colocando ali o sistema de orifícios do equipamento de aspiração acima de cada um dos racks da sala do data center. E com isso a gente pode estar monitorando o racks individualmente, né, com a aplicação daquele dispositivo REC 511. A gente pode estar monitorando os racks individualmente e em detectando poder identificar qual exatamente o rack que entrou em alarme de incêndio. A parte de regulamentação e códigos, tá? A N54-20 é uma norma europeia de sistema de aspiração de fumaça sistema de detector de fumaça por aspiração. Essa norma
é um padrão para garantir a qualidade do equipamento ASD e também os critérios de desempenho do sistema. Existe uma outra regulamentação, que é a FIA Code of Practice, é o único código de prática para aplicações de ASD, né, refletindo a norma N54, e é o único que especifica quanto à sensibilidade e o tempo de resposta de um sistema de aspiração. Também temos a americana NFPA, tá, que fala em aviso antecipado ou mesmo aviso muito precoce, né? Projetar um sistema de aspiração de acordo com os padrões significa de acordo com as instruções do fabricante. Chegamos aqui à nossa norma, a norma ABNT-NBR, né? Falando aqui um pouco da ABNT-NBR ISO 7240-20. A parte 20 dessa norma, ela trata especificamente de detector de fumaça por aspiração. Então esta é a parte da ABNT que se baseia na N54. Então essa norma é uma norma especifica a parte de detector de fumaça por aspiração. Também temos a outra regulamentação da norma ABNT, isso é bastante importante, né, para data centers, que é a ABNT NBR ISO IEC 27002, que ele trata de tecnologia da informação e técnicas de segurança. Então essa norma ela visa a proteção e a prevenção de áreas de data center. Então este é um padrão para garantir a prevenção de incêndio em salas de TI, a proteção das informações armazenadas de desastres como incêndio e minimizar os riscos de ameaças físicas e potenciais e ambientais. Então essa é uma norma, digamos assim, bastante aplicada, né, para data centers. É uma norma que ele especifica a parte de segurança em data centers e dentre as seguranças, tanto patrimonial, outros tipos de segurança, ela trata também da parte de prevenção de incêndio, tanto dos equipamentos, tanto também com as informações armazenadas, digamos assim, nos diversos equipamentos. Aqui uma tabela resumo, né, dos benefícios. Então a afirmação: detector mais confiável e muito precoce. Benefício: aviso precoce ou mesmo muito precoce em ambientes de alto fluxo de ar, né, amostragem de ar ativa, sensibilidade ajustável, potência de aspiração ajustável, sistema de manutenção mais eficaz. Então tem um elevado retorno durante a manutenção, né, com um custo bastante reduzido da manutenção. Não necessita testar todos os pontos, né? Não é necessário testar todos os pontos, basta testar todas as tubulações individualmente, não é necessário testar todos os pontos. É uma forma de você estar realizando o controle de um incidente em etapas. Então a gente pode observar lá nas apresentações anteriores que tem diversas etapas que o equipamento ele vai sinalizando e pode ser tomadas as devidas providências, né, ou precauções a cada subida de nível de detecção. Existe ali 4 níveis de sensibilidade, permitindo alerta, ação, alarme, liberação de extinção e assim por diante. Suporte da engenharia mais eficaz, você conclui um design em minutos, não em horas. Tudo que precisa desenhar a rede de tubulação, né, utilizando o software PipeFlow, que é uma ferramenta 3D, e que a gente consegue ali realmente ter ali o diagrama da tubulação visualizado ali de forma, como é 3D, a gente consegue observar como realmente vai ser implantado. E o PipeFlow, além de permitir esse design, ele ainda permite que você faça o cálculo e ele, né, te traz a confirmação de que aquele cálculo realizado ele está de acordo com a N54 ou a NFPA. Chegamos aqui à parte de perguntas e respostas. Gostaria que todas as perguntas e respostas que surgiram ali durante a apresentação fosse postada ali no chat, e que a partir desse momento nós vamos estar ali tirando as dúvidas e respondendo as respostas. Temos aqui uma primeira pergunta, né, do Domênico.
Como é feita a limpeza dos orifícios? É automática ou manual? Essa limpeza ela pode ser tanto automática como manual. Tá? Então existe um equipamento da Securiton que ela propicia a limpeza manual automática dos orifícios. Mas também pode ser feita ela manual, porque existe, digamos assim, um fluxo de ar que é digamos, do campo até o sensor. Então esse fluxo de ar ele é constante, né, do orifício até o detector. Para fazer a limpeza do orifício, né, basta desconectar a tubulação do detector de fumaça por aspiração e utilizando ali um ar comprimido, injeta o ar no sentido contrário do fluxo de ar normal de operação do equipamento. Então com isso a gente consegue fazer a limpeza da tubulação. Essa limpeza ela pode ser tanto feita manual dessa forma, né, com a injeção de ar comprimido, e também pode ser automática. Existe um dispositivo da Securiton que faz a limpeza automática da tubulação. Também uma pergunta do Domênico, né? Nesse exemplo do museu, tem acessório para implementar o orifício de captação? No caso ali do museu, tá? Basicamente a gente pode utilizar um capilar, né? Digamos assim, um tubo capilar do mesmo diâmetro do que seria calculado pelo PipeFlow para fazer o orifício, né? O próprio PipeFlow ele permite que a gente faça o projeto utilizando o capilar. A gente faz lá o projeto utilizando o capilar. E o furo é basicamente o diâmetro dessa tubulação capilar que a gente vai estar utilizando ali para a detecção do ponto. O Ayrton, né? A proteção IP66 permite instalar equipamento em lugares muito sujos? Sim, né? Ele permite, além de locais muito sujos, também ambientes muito úmidos, né? Com bastante umidade no ambiente, né? E pela própria característica do IP66, né? Por exemplo, em ambientes como indústria alimentícia, que a higienização ela é constante, né? Então, a indústria alimentícia preza muito a parte de higienização. Então o pessoal utiliza jatos de água para poder fazer a limpeza do ambiente. Então esse IP66 ele veio justamente para atender esses tipos de ambiente, né, onde a pessoa necessita ali de alguma forma ou tá limpando ou que o ambiente seja bastante contaminado. Tá? É possível sim. O Domênico Santi que pergunta novamente qual a durabilidade prevista para o sensor. A durabilidade do sensor ela é bastante elevada, né, contanto que seja utilizado os filtros corretos, né? Então, se for utilizado os filtros corretos para minimizar, né, a quantidade de contaminações que vai atingir o detector, tá? O detector ele tem uma durabilidade bastante alta, né? Temos conhecimento aí no mercado de instalações com mais de 10 anos e o sensor continua, tanto o sensor como o mecanismo de aspiração, né, continuam rodando aí numa taxa de 24/7 sem problema algum. Uma pergunta do Eduardo, né, o IP66 permite ser instalado em ambientes abertos, podendo receber chuva? O problema do ambiente aberto não é a chuva, né? O problema do ambiente aberto é a própria detecção de fumaça nesse ambiente que ele é aberto. Outra coisa, o equipamento ele permite que você, digamos assim, de certa forma, molhe ele, mas o orifício ele não pode estar constantemente sugando, né, água para dentro do equipamento, né? Então, a amostragem do ar, tá? Ela não pode tem uma quantidade muito grande de umidade, né? A gente tem lá o filtro que é a caixa de retenção de água, tá? Que ele vai reter água, mas não pode ser uma coisa assim, digamos assim, uma quantidade de água muito grande, né? Então, e também não é um equipamento propício para ser instalado em ambiente externo pela própria diluição da fumaça nesse tipo de ambiente. A Maria: é possível definir o pré-alarme de cada um dos sensores de forma independente, no caso do modelo com 2 sensores? Sim. A gente pode ali existe um bar graph, né, com 10 níveis, e a gente pode definir ali que no 2 ele deu pré-sinal 1, que no 4 deu pré-sinal 2, e que no 7 ou no 8 deu pré-sinal 3, e no 10 ele vai gerar o alarme. Tá? Então isso é possível individualmente em cada um dos sensores tá fazendo essa configuração.
Uma pergunta do Ayrton: é possível configurar o equipamento remotamente pela internet? Ayrton, esse dispositivo, né, digamos assim, a central da Securiton, ela permite que você consiga acessar ela remotamente. Então, se você tem, digamos, o teu sistema de aspiração de fumaça num laço de detecção, e esse laço de detecção ele está com a placa XLM35, né, como eu demonstrei na apresentação, então ele permite que você consiga acessar o equipamento. Então são, digamos assim, são duas fases, né? Primeiro você acessa a central de alarme de incêndio e através da central de alarme de incêndio você consegue acessar o teu detector de fumaça por aspiração. Então a resposta é sim, você consegue configurar remotamente através da internet o detector de fumaça por aspiração, ou para dar manutenção, ou por algum motivo o cliente solicita para reconfigurar, tudo isso é possível ser feito remotamente. O Reginaldo, né, pergunta: dentro do cenário atual nacional, o custo inicial dos equipamentos Securiton seria competitivo? Atualmente qual seria? Só um instantinho só. Qual seria a exigência para os produtos por aspiração, certificação FM? Então, Ayrton, eu sou responsável técnico pela empresa, né? Então eu gostaria que através lá do e-mail que nós vamos estar disponibilizando no final, né? Essa parte de preços, custo, tudo mais, né? Entrasse em contato com o nosso pessoal do comercial, que eles poderão aí estar te passando essas informações a respeito de preços, tá? O Ayrton, o equipamento tem certificação UL-FM? Tem certificação, UL-FM. O Tadal: que tipo de informação os dados, o software SD Config consegue fornecer? Por exemplo, integração com software externos, analíticos, via API, alguma outra interface de software? Olha, o SD Config ele é dedicado para você fazer a configuração do equipamento, né? Então ele o software através do ASD Config, né, não é possível você tá fazendo essa, digamos, essa interface, porque ele é um equipamento de configuração e análise do sistema. Então o que ele faz? Você pode alterar o fluxo de ar, você pode diminuir, você pode aumentar, você pode diminuir a sensibilidade, aumentar a sensibilidade, você pode fazer o upgrade do firmware, você pode baixar ali os eventos para poder fazer uma análise. Então não é um equipamento que você utiliza, não é um software que você utiliza de, digamos assim, de operação do ASD, e mais sim um software que você usa para configurar e poder fazer uma análise do equipamento. O Robson: o equipamento permite ser instalado a equipamentos de combate a incêndio fixo? Sim, né, conforme eu comentei ali na apresentação, tá, ele pode ser utilizado sim com outros equipamentos ali de combate, né? Poder ser interligado a esses equipamentos de combate, tá? Sem problema algum. Então ele possui ali os contatos secos de relé, né? Que vai sinalizar ali o alarme do sensor 1, depois vai sinalizar o alarme do sensor 2 e assim por diante. Ele pode sim estar disparando ali um sistema de combate a incêndio. A Maria: o display remoto pode ser instalado em rack de servidores 19 polegadas? Sim, ele já foi elaborado justamente para ser fixado em rack de 19 polegadas, tá? Não teria problema algum. O Cid: como fica a área de cobertura apresentada pelos vários modelos em relação à máxima área de detecção de 1.600 metros quadrados prevista na NBR 17240? Então, aquela apresentação das áreas de cobertura é a capacidade do equipamento. Então o equipamento tem a capacidade, ele foi projetado para proteção daquele ambiente, né? Então no caso do ASD 535 ali com duas tubulações chega a 5.700 e poucos metros quadrados, tá? Mas isso é uma característica do equipamento.
né? Então, para atender a norma nacional, temos que ali fazer a instalação de no máximo 1.600 metros quadrados, né, conforme a NBR 17240, tá? Então é uma instalação que a gente, digamos assim, devemos estar de acordo com a norma, tá? Mas não que o equipamento não suporte, né? Então o equipamento ele suporte uma quantidade bem grande ali de cobertura, tá? Mas em atendimento à norma nacional NBR 17240 pode ser considerado então essa área de 1.600 metros quadrados. Uma pergunta do Domênico, né? O equipamento pode ser conectado a qualquer fabricante central? Sim, ele pode ser colocado em qualquer fabricante de central, basta ter ali um módulo monitor, né? Então através do módulo monitor se conecta ali nos contatos secos do equipamento e através desses contatos secos a gente consegue utilizar ali todos os fabricantes de central de alarme de incêndio. Então, digamos, o único inconveniente, digamos assim, seria as facilidades que traz de você estar conectado na central de alarme de incêndio da Securiton, então pelo fato de você poder estar configurando o equipamento remotamente e assim por diante. Mas ele plenamente ele permite que você utilize centrais de alarme de incêndio de outros fabricantes sem problema algum. Ele funcionaria perfeito. Se o datacenter já possui um módulo de automação, o modelo 531 tem contato seco que permite conectar nesse modo? Sim, né? Todos os equipamentos da Securiton possuem saída de contato seco a relé, que pode se interfacear tanto com o sistema de alarme de incêndio como outros sistemas de automação do prédio ali para poder fazer ali a afirmação da detecção, tanto de alarme como de falha. Ele possui as duas saídas, digamos assim. A Maria, eu preciso de um instalador certificado ou equipe do CPD para fazer a instalação e configuração do 531? Não, o 531 é um equipamento bastante simples, né? Conforme a gente pôde, a gente comentou ali na apresentação, ele é bastante simples de configurar, são basicamente 3 passos, não necessita de software, tá? Basta que o instalador ali ele leia as instruções que já vem na tampa, tá? Então basta abrir o equipamento e na própria tampa seguir as orientações que estão ali e ele vai conseguir a partir da tampa ali conseguir configurar o equipamento digamos de forma adequada para o sistema estar funcionando, tá? O ideal é que ele tenha um projeto em Pipeflow, tá? O Pipeflow é um software que a gente pode estar disponibilizando para os projetistas para poder estar utilizando esse software, e através desse software a pessoa faz o projeto. O Pipeflow ele traz as variáveis e essas variáveis é utilizada na hora de configurar o 531, tá? Então é bastante tranquilo configurar o 531. Uma outra pergunta do Ayrton, né? Que tipo de filtro é preciso para prever para aplicações em data center? Basicamente o data center é um ambiente bastante limpo, né? Digamos assim, um ambiente bastante clean, tá? Um máximo assim de filtro que a gente poderia sugerir seria algum filtro contra poeira, né? No data center ele não tem não deveria, né? Pelo menos não deveria ter poeira dentro do data center. Então é mais para prevenir mesmo em caso de manutenção ou em caso de instalar o ASD abaixo do piso falso. Então em alguns ambientes, digamos assim, um pouco mais sujeito a poeira, tá? O que pode ser instalado é o filtro para poeira, para esse tipo de ambiente. Novamente a pergunta da Maria, né? O usual é projetar a tubulação de captação no teto, nas saídas de ventilação do rack, dos servidores do CPD e dentro do rack? O usual é a pessoa fazer a primeira proteção do ambiente, né, que seria a sala, tanto a própria sala como no entreforro e no entrepiso, tá? Fazer a proteção desses 3 ambientes, tá? E se necessário, ou se for um cuidado maior que o data center necessite, pode ser monitorado REC a REC, né? Utilizando aquele módulo, né? O REK 511, a gente pode estar monitorando ali cada um dos RECs, né? Para poder detectar em qual dos REC está o alarme de incêndio, tá? Ou monitorar o ambiente, né? Então seria a própria sala do data center, né? O entreforro e o entrepiso. O Reginaldo novamente, né? Qual o custo das placas das centrais nos casos de reposição, né? Conforme eu comentei anteriormente, né? Essa parte de preços e tudo mais, eu solicito que entre em contato ali com o nosso comercial, tá? E nosso comercial pode estar dando todo o suporte ali, né?
O Domênico, o ar-condicionado atrapalha a detecção em data center? Não é bem que ele atrapalha, mas é que o ar-condicionado ele dilui, né, bastante o ar dentro do ar dentro do data center, além de criar, digamos assim, um certo fluxo de ar dentro do ambiente, tá? Então ele com sistemas pontuais, né, com certeza a eficiência não teria eficiência na detecção desse tipo de ambiente. Agora o detector de fumaça por aspiração, por ele ser muito mais sensível e também por ele ser um equipamento ativo, né, então ele fica coletando amostras do ar e levando até o sensor. Então com isso daí ele consegue ser um equipamento mais, digamos assim, mais eficiente para esse tipo de ambiente. Novamente uma pergunta do Domênico, né? Neste caso de grande datacenter com pé direito alto, como é feito o teste no aparelho? Então, o pé direito elevado, tá? O que é necessário fazer é testar o último ponto. Então, esse último ponto, tá? Ele pode ser colocado, digamos assim, a gente pode fazer toda a instalação, digamos, na parte alta do data center e depois fazer uma tubulação na vertical descendo, tá? Isso no final da tubulação, descendo até uma altura, né, apropriada para manutenção. Então ali numa altura apropriada para manutenção a gente criaria um orifício. Esse orifício pode ser um orifício, digamos assim, não digo temporário, mas seria um orifício. Existe uma peça da Securiton que é um orifício, ele como se fosse uma tampa cega. Então a gente pode criar um orifício com essa tampa cega. E durante o teste, na necessidade de teste, a gente retira esse dispositivo de tampa cega, né? Faz a injeção da fumaça e depois a gente cobre novamente para voltar na operação. Então a gente pode, digamos assim, de certa forma, trazer o último orifício mais abaixo, ali, numa altura razoável para se prestar manutenção nesse tipo de instalação. O Renato, como este equipamento responde para atmosferas oleosas, como por exemplo subsolo, laminadores, ar quente, ou a frio de chapas metálicas, locais de poeira, de elevação? Renato, esse tipo de ambiente, tá, ele é um ambiente bastante agressivo, né? Existem vários modelos de filtro, existem vários tipos de dispositivos de filtragem da Securiton, tá? Então, basicamente, o que seria necessário, né, pediria até que entrasse em contato conosco para poder discriminar melhor esse tipo de ambiente, né? E para a gente poder fazer um projeto, tá? Então a gente poderia fazer em conjunto aí, né? Tá trabalhando, a gente pode estar especificando os melhores tipos de filtros, os melhores tipos de dispositivo, para estar utilizando o nosso equipamento de detecção de fumaça por aspiração com os filtros adequados, tá? Então solicito que entre em contato ali conosco, né? Conforme eu já comentei, nós somos responsáveis aqui técnico pela essa parte do sistema, então basta entrar em contato com a gente aí que a gente pode em conjunto aí tá tentando te especificar o melhor tipo de filtro a ser utilizado nesse tipo de ambiente. A Maria, dentro do CPD, quais os elementos têm mais chance de pegar fogo? Conforme eu comentei lá na frente na apresentação, a maior probabilidade de incêndio dentro de um ambiente de data center seria a parte elétrica. Então seria cabeamento mal dimensionados, algum dispositivo, algum conector, né, de certa forma mal conectado, alguma parte de elétrica ali que está sobrecarregada. Então a parte elétrica realmente é a parte que pode realmente estar, digamos, iniciando um processo de incêndio dentro de uma sala técnica, de um data center. O Domênico novamente, né, precisa de cuidados especiais no projeto, na instalação em data center com corredores quente e frio. Basta observar ali, né, as regiões do corredor quente e frio, tá? E a gente pode fazer ali o projeto da tubulação, né, para poder monitorar tanto o ambiente no corredor quente quanto no corredor frio. Também na apresentação ali que eu mostrei que teria que proteger ali na parte do entreforro, do entrepiso. Então depende muito do projeto do data center, tá? E também solicito que entre em contato com a gente ali, que a gente pode estar ajudando ali, tá, a melhor, digamos, posicionamento da tubulação, né, em relação aos ambientes do data center. Em caso de alarme de incêndio, né, uma pergunta da Ayrton, né? Em caso de alarme de fogo, qual o procedimento com ar condicionado?
Então, em confirmando o incêndio, tá? O que é feito é o desligamento do ar-condicionado, tá? Para o ar-condicionado ele não insuflar, digamos assim, oxigênio para dentro do ambiente, para poder até estar aumentando ali a energia do incêndio. Então, basicamente seria desligar o ar-condicionado. E se o ar-condicionado possui um sistema de exaustão, seria ativar o sistema de exaustão para poder tirar a fumaça do ambiente. Então seria esses dois procedimentos, né? Primeiro, derrubar o insuflamento de ar para dentro do ambiente, e em segundo lugar, se houver a possibilidade, fazer a exaustão da fumaça de dentro do ambiente para fora. É possível colocar detector com retorno do ar-condicionado? Sim, existem alguns acessórios que podem ser utilizados para colocar o detector de fumaça por aspiração no retorno do ar-condicionado. Uma pergunta também do Ayrton, né? Precisa colocar sensor no entrepiso? O entrepiso é necessário colocar o sensor caso haja cabeamento de elétrica, devido ao comentário que eu fiz anteriormente, que a parte elétrica digamos, a grande causadora de incêndio em data center. Então, se existe uma quantidade grande de cabeamento de elétrica debaixo do entrepiso, então digamos assim, aconselhável colocar o detector de fumaça também protegendo o entrepiso, justamente para poder detectar o mais cedo possível o incêndio, porque até o incêndio ultrapassar a barreira do entrepiso e chegar no ambiente para poder detectar no sensor que está monitorando o ambiente, pode ser muito tarde para fazer o combate desse incêndio. Uma pergunta da Maria, né? No CPD tem questão de energia que é crítica. Esses equipamentos poderiam ser instalados com no-breaks e geradores? Tem algum cuidado especial? Pode ser instalado em salas com no-break, em salas com geradores, tá? O único cuidado que tem que ser tomado é que se na sala do gerador não tem, digamos assim, na tubulação do escape do gerador, se não existe o vazamento de fumaça, né? Porque o escape do gerador ele deveria estar totalmente, digamos assim, lacrado e a fumaça só para o ambiente exterior. Mas eu já vi algumas instalações de geradores ali onde o escapamento ele gera fumaça, né? Então o próprio escapamento ali do gerador, ele de certa forma está mal conectado ou mal encaixado, e o próprio escapamento de gerador ele acaba soltando fumaça para o ambiente. Então nesses casos aí é difícil você distinguir a fumaça do gerador e uma fumaça de um incêndio, né? Então o ideal seria que o gerador ele fosse bem estanque, a parte do escapamento, né? E que realmente toda a fumaça gerada pelo gerador fosse jogado para a parte externa do ambiente, né? E não dentro do ambiente onde o gerador está instalado. Esse sistema se aplica, uma pergunta da Ayrton, né? Esse sistema se aplica também em hacks de telecomunicações? Esse sistema você pode colocar em hacks de telecomunicações, em hacks de elétrica, em hacks de TI, então vários tipos de hack, né? Pode ser utilizado sim, não teria nenhum problema. Uma pergunta do Calbi, né? Vocês irão disponibilizar essas normas? Então essas normas, digamos assim, existe a própria ABNT, né? Ela tem um certo custo, tem uma certa assinatura, e não é digamos assim, um material que a gente pode estar, digamos, de certa forma distribuindo, né? Então a gente vai indicar as normas, tá? E essas normas elas podem ser adquiridas aí, né, para poder fazer essa análise, esse estudo, ok? O Ayrton, né? Qual a frequência de manutenção preventiva? Ayrton, a frequência da manutenção preventiva vai depender muito do ambiente. Se é um ambiente limpo, como uma sala de TI, um data center, então o período de manutenção é conforme a norma, né? Então, pelo menos no período de um ano, você tem que ter testado todo o seu sistema de alarme de incêndio. Agora, existem ambientes aí bastante contaminados, bastante poluídos, que, digamos assim, de certa forma, ele não suporta chegar a um ano. Então, daí teria que ter uma manutenção preventiva bem mais rigorosa e bem com maior frequência, digamos assim. Mas em sala de TI, por ser um ambiente bastante limpo, né, seguindo a norma NBR 17240, seria o ideal, pelo menos no período de um ano, seja testado todo o sistema de alarme de incêndio. Uma pergunta do Domênico, né? O software do ASD está disponível para download?
Então o software Pipeflow, tá, a gente pode estar disponibilizando aí para fazer o projeto do sistema. Agora o ASD-config ele é um software que depende de licença, tá? Então peço também que entre em contato com o nosso comercial aí para poder verificar aí a parte de licenciamento do software ASD-config. A Maria pergunta: a apresentação vai ser disponibilizada para download? Essa apresentação vai ser disponibilizada para download, tá? Ele vai ser... O nosso pessoal vai disparar agora um sistema de survey, né? Para verificar ali, para vocês falarem da nossa apresentação, né? Se gostaram, tal. Então, no final desse survey vai ter ali o link para poder baixar a apresentação, tá? Sem problema algum. Uma pergunta do Reginaldo, né? A Securiton possui escritório em São Paulo? A Securiton fisicamente assim ela não tem um escritório, mas existe o representante da Securiton que está constantemente aqui no Brasil, tá? Então de certa forma é como se tivesse um escritório, mas o escritório físico de São Paulo ele não tem mais esse escritório. A Maria: tem estoque dos produtos no Brasil? A gente tem um certo estoque de produtos aqui no Brasil, tá? E caso não tenha, a gente pode estar solicitando no fabricante, né? E o prazo é bastante reduzido, não existe assim uma demora assim para trazer o equipamento, né? Normalmente nós dissemos que é um prazo ali de importação normal, né? De 45 dias, tá? Mas normalmente tem vindo aí um prazo bem mais curto, ali um prazo bem menor, digamos assim, o equipamento. Então, pela nossa experiência ali dos projetos que a gente tem de certa forma elaborado ou acompanhado, né, com o pessoal, tá? Normalmente o prazo não tem sido um problema, digamos assim, na cadeia de fornecimento do sistema. Ufa, eu vi agora aqui que na minha área aqui de perguntas e respostas, né, verifiquei que as perguntas terminaram, tá? Mas vamos estar aqui à disposição, tá? Gostaria que toda dúvida que surgisse, toda pergunta, toda questionamento, né, que surgir, que nos seja encaminhado, que nós com certeza prontamente estaremos ali respondendo, né, as perguntas e as dúvidas, tá? E solicito ali que mande para o nosso contato, né, as dúvidas, as perguntas, né, que forem surgindo agora, porque nós vamos disponibilizar a apresentação após ali o survey. Então a pessoa, ao receber a apresentação, se surgir mais alguma dúvida, mais algum questionamento, por favor, né, sintam-se livre aí para nos contatar, para nos questionar, que nós vamos estar prontamente respondendo aí as perguntas e as dúvidas. Tá, gostaria de agradecer, né, passou um tempo ali, além da 1 hora de apresentação, mas eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, pelo acompanhamento do nosso webinar, né, e gostaria de convidá-los aí numa próxima apresentação, né, a participação de todos aí, né, para o nosso próximo webinar. Então gostaria novamente de agradecer a todos, muito obrigado, e que todos tenham aí uma excelente quarta-feira. Obrigado.